essa rivalidade, muitas vezes imposta pelo treinador, é uma agressão. É uma agressão, porque o atleta ele não tem... muitas vezes ele reproduz aquilo que o treinador fala. A sociedade impõe muito isso, que nós sejamos massas de manobra. É muito difícil romper com essas coisas que a sociedade impõe pra gente, né? E é isso. E aí, então, eu vou falar um pouco sobre o esporte desenvolvido com cautela. Porque o que acontece? Muitos treinadores reproduzem aquilo que aconteceram com eles. Eu tinha um treinador de basquete dentro da faculdade e ele reproduzia exatamente aquilo. Ele era nosso treinador de basquete feminino e ele treinava como atleta no basquete masculino. Ele reproduzia exatamente aquilo que o treinador deles faziam com eles. E era tenebroso. A gente foi um dia jogar junto com o pessoal do basquete masculino e a gente falou, meu Deus, não quero mais, não vou jogar mais basquete, não quero. E isso causa uma evasão dentro do esporte. Essa agressão, essa humilhação. Muitos treinadores acham que humilhar a atleta, que falar para ela que ela não é boa, vai incentivar ela a continuar jogando, a jogar melhor. Essa rivalidade entre atletas do mesmo time, que às vezes é imposto, o treinador acha que vai motivar as atletas a continuarem no time. E muitas vezes tem a evasão delas por conta disso. E a desmotivação também. A atleta acaba tendo um nível menor de rendimento. E aí foi me apresentada uma coisa, agradeço a Cia Naturalis por isso, a falta de sororidade. Todo mundo sabe o que significa sororidade? Sororidade é o respeito que uma mulher pode ter com a outra. Você respeitar a mulher sem julgar. Por exemplo, eu respeito vocês sem julgar vocês pela roupa que vocês vestem. E a defesa, minha defesa perante você, mesmo que eu não te conheça. Se uma pessoa vem falar mal de uma mulher pra mim, eu ter a sororidade de defendê-la, mesmo não a conhecendo. Eu tenho que ter essa igualdade com a mulher. Eu não posso deixar alguém chamar ela de puta. Porque o que acontece? Ele está chamando ela de puta hoje, amanhã ele pode estar me chamando de puta em outro lugar. E 100% das atletas que responderam a minha pesquisa disseram que falta sororidade entre atletas do mesmo time e atletas de outros times. Eu norteei essa pesquisa e essa minha fala hoje a partir da... a partir de Paulo Freire, porque eu trabalho muito com Paulo Freire, com a educação e a sociologia da educação. E eu peguei um texto dele, um livro dele, não sei se vocês já leram, chama Pedagogia do Oprimido. E ele fala dessa desumanização do ser humano, que é uma coisa muito presente dentro do esporte, principalmente de alto nível. Essa desumanização do atleta, para que o atleta é visto como uma máquina que tem que desenvolver uma certa missão, um certo trabalho e pronto. Ele não tem a humanização, não é um ser humano, é uma máquina, ele tem que fazer aquilo e pronto. Isso é um tipo de violência. A opressão, Paulo Freire diz que existe um meio em que o oprimido, quando ele não sabe se impor diante do seu opressor, quando ele está em um outro ambiente em que ele se julga maior que alguém, ele vira o opressor e oprime outra pessoa. Isso acontece muito no esporte, principalmente pelo fato da sociedade ela impor para as mulheres que elas têm que ter essa
sociedade, uma mulher tem que ser mais bonita que a outra. Vocês nunca ouviram aquele negócio de uma mulher não se veste para o homem, se veste para outra mulher? É muito imposto isso. E existe essa naturalização dessa rivalidade. Então, se, por exemplo, eu jogo hoje com um time muito bom e a arquibancada dele, os atletas dele, o treinador dele me oprime, quando eu estiver jogando com um time que eu julgue não ser tão bom quanto o meu, tem essa reprodução da opressão. E eu acabo oprimindo alguém pelo fato de achar isso natural, essa naturalização. Então nós precisamos todo dia, toda hora, desconstruir essa visão de rivalidade, de falta de companheirismo, até pelo fato de que o esporte ele é visto com vários objetivos. E um dos objetivos dentro das minhas pesquisas, o esporte ele está como conscientização, como libertação, como cooperação. E se a gente tem essa rivalidade, a gente não consegue ter essa conscientização, essa libertação. Porque o esporte ele pode sim ser um meio de libertação da sociedade, de libertação de valores, de princípios, principalmente pelo fato de que o esporte ele te cria uma autonomia, uma liberdade. Você tem a liberdade de escolher alguma coisa, você tem a liberdade de escolher, sei lá, fazer bandeja para a direita ou para a esquerda. Isso já é uma autonomia, já é um empoderamento daquilo que você é, daquilo que você pode. Uma confiança em si mesmo, né? Eu deixei alguns tópicos para o fim que eu queria que a gente pensasse um pouco, refletisse um pouco. Um deles é o fair play, que muitas vezes não é nem apresentado para um atleta, né? Fair play significa ética e espírito esportivo. É você ter ética de jogar limpo, com caráter, com dignidade para fazer o seu jogo e perder ou ganhar e saber aceitar o que vier, né? Espírito esportivo, como cooperação e como competição. Quando a gente não sabe cooperar, a gente não consegue competir, né? E aí eu coloquei, existem vários tipos de violência e eu ressaltei algumas. O juiz, quando ele não marca falta, tem muito juiz que ele não marca falta porque julga que o jogo vai ficar mais emocionante. Porque ele não marcou falta e aí acaba o quê? Virando aquela confusão, um bate no outro. E eu já vi 1000 vezes, e uma vez eu estava indo pro Prudente, foi um jogo regional, Marília e Prudente, feminino, jogo feminino. E Prudente perdeu. E elas tinham que ganhar porque o treinador estava gritando, eles iam perder o patrocínio e aquela confusão. E no fim do jogo, as meninas foram pra cima das meninas de Marília e arrebentaram todo mundo. Até o treinador do time de Marília apanhou. E isso não é fair play, né? Então, o que aconteceu? Elas vieram de um cenário em que o treinador delas oprimiam elas tanto que elas perderam, elas não tinham a resiliência. Alguém não sabe o que é resiliência? Elas não tinham resiliência para aceitar aquilo e bola pra frente. Vamos jogar outro dia e talvez ganhar, talvez não, mas ter esse jogo limpo. E aí, como conclusão, eu deixei... Eu vou ler, tá, gente? As mulheres precisam se libertar e desconstruir essa imagem imposta pela sociedade que as julgam como ser menos. Paulo Freire usa, nesse livro Pedagogia do Oprimido, o ser menos e o
ser mais. Quando você o ser é exatamente de ser humano. Quando você é ser mais, você tem que oprimir o outro para ele ser menos. O esporte, numa perspectiva de prática libertadora, pode ser transformadora. Pode trazer para a vida de um atleta não só confiança, mas união, sororidade e respeito para com o próximo. E aí eu queria dar um relato que nesses meses que eu acompanhei a Cia Naturalis, com a peça A Mulheres, que eles apresentam, eu aprendi muitas coisas, mas uma delas foi que a mulher nunca se beneficia do machismo. Nunca. Em hipótese nenhuma, você não vai se beneficiar dele. Se você for a favor dele hoje, amanhã você vai estar sofrendo ele. Então você nunca se beneficia do machismo. E o mesmo acontece com o esporte. Nenhuma mulher que oprime, ao se transformar em opressora, é beneficiada. Nunca, nunca. Se hoje você está na arquibancada gritando para aquele time, 2 times que estão jogando, que a minha puta, que ela é... No outro dia você vai estar lá jogando e vai ter alguém gritando para você que você é puta. Então, a gente não se beneficia da violência também. O esporte pode ser um espaço de aprendizagem e reivindicação de luta de gêneros. Precisamos romper com essa barreira formada pelo preconceito que nos faz acreditar que a mulher não tem a mesma força que o homem. Para isso, é de suma importância que estejamos juntos. O esporte não pode ser espaço de violência, agressão e formação de mulheres machistas, quando seu maior benefício pode ser a liberdade de expressão, a conscientização e a formação de mulheres empoderadas e tomadas pela sua força e sabedoria. É isso, gente. Eu vou abrir agora para o pessoal que tiver algo para falar, depoimento, a partir das falas da professora e da Alice. Então, eu vou abrir agora as inscrições. Fala, Rê. Se apresenta, por favor. Eu sou a Renata. Sou de Educação e Saúde, estou no primeiro ano. Eu vou dar um relato, não sei. Eu acho muito triste ter que falar isso, mas eu ter que lutar contra alguém que eu tenho que fazer ganhar. Eu desisti de jogar basquete. Eu fui atleta por 5 anos lá em Curitiba. Eu sou de Curitiba. Eu joguei por 5 anos lá, até que eu não aguentei. Depois de um beliscão, falei, não, chega, não vou mais jogar. E eu saí. Falei, não vou mais e acabou. Mas o beliscão foi só o topo do... Você é uma bosta, você... Desculpa o termo, mas era isso que eu ouvia. Você não serve pra nada e não sei o quê. E eu achei, assim, de certa forma bom. Depois, quando eu desisti, parei, 1 ano depois ele veio, o técnico. Renata, por favor, eu preciso de um pivô. Eu preciso de alguém que esteja nessa posição. Por favor, joga esse campeonato pra mim. Por favor, por favor, por favor. E eu ouvi muitas vezes ele dizendo isso. Eu falei, ok. Só que quando eu falei ok, eram as minhas regras. Ele não me chamava mais de boa. Ele não me chamava mais de nada do que ele me chamava antes. Então, ele deixou de ser o opressor, como você disse. E mesmo se eu perdesse, mesmo se eu tivesse essa ideia de não joguei bem hoje, ele não vinha mais me xingar, e isso era muito bom. E hoje eu tô num time que é muito diferente, é muito
uma família, assim, é muito legal isso. Eu agradeço. Ontem mesmo eu estava falando com a minha irmã aqui, eu agradeço todos os dias por ter encontrado um time tão legal, assim, porque isso não existia. E ter essa liberdade de você chegar por outro e falar, olha, muito obrigada por ter feito o espaço, não sei o quê, porque sempre lá era, não, o espaço foi horrível, e não sei o que, tipo, não, foi bom, pode melhorar, mas foi bom. Enfim, era só para ilustrar como existe e é muito mais comum do que... E o mais engraçado era que eu falava para minha mãe que isso acontecia, ela falava, não, mas isso, eu tenho 5 irmãos. Aí isso acontecia com todos os outros, e isso é normal, tipo, para ela era normal. É a naturalização. Exato. Para ela era normal que o técnico xingasse a filha dela, mas, enfim, só isso que eu queria falar. Não, eu queria fazer um comentário sobre, porque dentro da educação física, eu não sou professora de educação física, mas eu convivo com professores de educação física, sou super atento a estratégias que são utilizadas por técnicos, porque eu gosto de esporte, né? Eu sinto que dentro da educação física, até porque ela citou Paulo Freire, as estratégias que são utilizadas pelos técnicos, elas são opressoras sim, e tem um paralelo com estratégias militares. E não é à toa que tem tanto atleta olímpico que é militar. Né? Não sei se vocês perceberam no último Pan-Americano, tinha vários atletas que batiam continência e começou todo mundo a perguntar o que está acontecendo, por que as pessoas estão batendo continência e tal. São militares que estão representando o Brasil. Então essa técnica utilizada no contexto militar, ela é transposta para os esportes. Então a coisa da intimidação, da violência física, inclusive, que são estratégias utilizadas para a formação de militares, certo? E depois os militares, e aí muitos desses caras, os ex-atletas, o que eles viram? Técnicos. Quais são as estratégias que eles vão usar? O que ela disse. Vão reproduzir as mesmas estratégias que conhecem. Porque o objetivo é o resultado. O objetivo é o produto, né? Que não tem outro objetivo, como ela falou, de fair play ou espírito esportivo. Tem outros objetivos, né? Mas a minha filha, antes de ser do polo aquático, ela queria ser do nado sincronizado, porque ela é da água. Mas quando eu vi, e não são só homens que usam essa estratégia, quando eu vi as técnicas do nado sincronizado, falando com as atletas, e elas são técnicas das campeãs brasileiras, as atletas olímpicas, eu falei, nem pensar. Eu não vou colocar a minha filha numa situação dessa. Nem pensar. Porque eram intimidações, sua burra! E gritava para o universo, né? O universo inteiro escutava. Então, é muito intimidador. Né? E vocês estão se formando, vocês têm que pensar e desconstruir e reconstruir a área, na minha opinião. Né? Eu, graças a Deus, eu tive pais que, assim, eles souberam me levar por um caminho em que eu era consciente, mas quando aconteceu comigo, é engraçado, quando acontece, quando você quer brigar, você quer xingar, você fala, não, vamos lá, vamos à luta. Quando acontece com você fica paralisado. Eu fiquei paralisada e eu não sabia o que fazer. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse contado para minha mãe e para meu pai, ela tinha ido lá na escola. Talvez eu não tivesse, não contei por causa disso. Minha mãe ia lá bater no cara, ia acabar virando uma confusão. E ontem eu estava até conversando com a minha mãe, ela falou assim, você já pensou que se você tivesse contado, hoje talvez ele fosse expulso da escola, ele não ia poder mais dar aula, fosse exonerado do cargo? E eu falei, nossa, é verdade, né? Imagina, se a gente tem outras atitudes que levam a outras pessoas pensarem, porque eu fui uma, né? A gente não sabe quantas à minha volta tiveram a mesma coisa. Meu nome é Liz, sou formada no curso de vocês, mas ainda sou aluna agora de lazer.
Eu trabalhei alguns anos no estado como professora de educação física. Acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar assim, qual é a prevalência de meninas que são ativas fisicamente em comparação aos meninos. Quais são as preferências geralmente julgadas, colocadas por elas? Primeiro, não, a gente quer jogar determinada modalidade, em relação aos meninos, geralmente outra modalidade, e por que não se apresentar uma modalidade e qualquer dessas modalidades você escolher? Geralmente eles querem jogar futebol, as meninas vôlei. E quando você propõe uma troca sobre isso é muito difícil, existe muita resistência sobre isso. Como mulher e como ex-atleta, eu acho que eu não consigo me chamar de ex-atleta porque eu não cheguei no alto nível, gente. Eu nunca joguei em nenhum time adulto, enfim. Mas até os 17, 18, um pouquinho antes de entrar na universidade, eu estava dentro de categorias juvenis. E eu acho que é muito difícil você estar dentro de um esporte e não ter algum relato desse tipo de violência. É assim, todo mundo que eu conversei sobre isso tem algum relato. Meu caso, tive um treinador que também era professor de educação física, não era da minha escola, ele era treinador da minha equipe municipal. Na época eu defendia o Santo André, que é aqui perto. Esse treinador, na minha época, ele já tinha casos com meninas da minha idade que estavam ali entre os 13 e 14 anos. Ele tinha mais ou menos, na minha época, uns 30 anos. Posteriormente, eu fiquei sabendo que ele foi denunciado 10 anos depois, ele ainda continuava treinando meninas. 10 anos depois, ele foi denunciado pelo mesmo caso, com outras meninas, e ele perdeu o cargo dele como professor. Mas assim, depois de 10 anos, quantas meninas não passaram por esse treinador? Porque eu fiquei sabendo que ele foi para Santo André, Barretos e outros locais aqui. Fiquei sabendo que ele deu treino aqui num céu, aqui perto, que chama de Quinta do Sol, que acho que foi a última vez que... Bom, enfim, a gente sabe desses casos. Já como profissional, atuei algumas vezes com equipes de, sei lá, precisava de alguém para ajudar na organização do time, levar carteirinha, documento, às vezes dava um aquecimento. Nunca era a pessoa principal, mas estava ali na equipe de apoio. Eu trabalhei bastante no futsal de São Bernardo. A equipe de apoio, a maior parte eram meninas. A forma de se tratar e também muito pesada, muito militar, muito... Havia alguma coisa assim de referência também, que as meninas deveriam ser tão fortes quanto homens. Era essa a fala da treinadora. Isso de parar. Há uma forma e uma violência que o atleta tem que sempre produzir, independente da sua condição. Seja ele homem, seja ele mulher. Isso é uma violência. Com a mulher, geralmente é pior isso. Sendo uma mulher treinadora ou um homem. Muitas vezes, às vezes a mulher é tão enfática e talvez pior até que alguns homens, em alguns casos. Em relação a participar de determinadas equipes masculinas, determinadas atividades esportivas, eu sempre optei por atividades que são relativamente mais taxadas como masculinas. Isso, na minha casa, não era um grande problema. Mas quando eu me expunha dentro de quadra, sempre existia aquele discurso. Lá vai o time de futsal, lá vai as meninas que gostam das meninas, ou lá vai... É uma coisa muito comum. E dentro das meninas também, que disputavam os campeonatos de futsal, assim, não havia um respeito também para outras opções. Porque assim, as meninas do futsal não gostam das meninas que gostam da ginástica. Uma coisa meio ambígua e até estranha de entender, mas existe uma resistência também desse grupo em relação aos outros grupos, a outras experiências. E acho que é isso. Acho que é deixar claro que isso é uma coisa tão comum, mas tão comum,
e acaba sendo naturalizado. E que muitas vezes as próprias mulheres divulgam e têm os preconceitos foi formado pelos homens, mas que é reproduzido. Né? As meninas da minha faculdade, quando eu entrei na faculdade, elas jogavam futsal, as meninas da minha casa, eu morei em República, elas jogavam futsal e elas vieram de outras cidades. Eu morava com duas, tinha mais duas em outra república, mais duas, e elas chegaram no mesmo time, porque parecia que fizeram assim, não, vamos passar todas elas, para ver se a gente tem um time bom de futsal dentro da universidade. Todas elas passaram, e quando elas se encontraram, elas se odiavam. Elas se odiavam. Elas saíam no pau dentro do treino. Você assistia o jogo e ficava assim, gente do céu, mas elas estão jogando contra aquelas ou elas estão jogando contra elas mesmas? Mas foi uma coisa imposta pelo treinador de uma, pelo treinador de outra. E aí quando elas se encontravam, elas não se suportavam. E elas tinham que jogar junto. E aí essa sororidade, essa compreensão não existia mais. Boa noite. Licença. Licença a todas as moças também. Na opinião de vocês, da mesa, e se mais alguém da plateia também tiver observação a esse respeito, eu sei que a Polly, a Nath e a Nancy também teriam, qual é o papel para vocês das mulheres empoderadas? Porque a gente sabe que mulher empoderada também provoca, né? Mexe de verdade. Por exemplo, a gente tinha uma mulher extremamente empoderada na presidência e gerou toda uma situação contextual, claro que vinha de todos os outros interesses, mas de que era importante de que não houvesse mais uma presidenta, e porque ela é extremamente empoderada, porque ela na posse não precisava de um homem, né? Na posse ela estava com a filha e tal. Então por exemplo, o caso da Rê também, né? Que quando se colocou, você conseguiu determinar, né? Não tinha mais posta, não tinha mais ruim, né? Você se empoderou dessa sua condição. E qual é para vocês o papel, né? A importância da mulher empoderada, por favor? Alguém tem mais papel? Você quer falar? Pode falar? Bom, primeiro deixa eu falar. Você sabe que essa história de empoderada ou empoderada é uma coisa super discutível, porque não existe o termo em português, né? O empowerment não existe em português, mas a gente adotou, né? Mas, digamos que... Porque o que acontece no contexto das mulheres? O que ela falou, que ela travou quando foi agredida fisicamente, acontece comigo, acontece com várias, porque a gente vem dentro de um contexto cultural que a gente é ensinada a ficar calada, a receber a agressão, a ficar numa condição de passividade. E tem que haver uma desconstrução, é difícil fazer o que ela fez. Então, para mim, por exemplo, quando eu sofro alguns tipos de assédio na universidade, muitas vezes é para intimidar, porque os homens, eles usam... Vou dar um exemplo, eu estou numa mesa de reunião que eu sou a única mulher. E além de ser a única mulher, eu sou a que discorda do que está sendo discutido. E aí os homens, isso é comum, né? Aí os homens, uma estratégia que os mais, me perdoe o termo, mas é isso mesmo, os mais filhos da puta, porque eles sabem de um cafetão suado. Cafetão suado. Ele dá um jeito de falar que você tá bonita, ou que o seu cabelo tá diferente naquele dia. E aí te desmorona, porque você está construindo um raciocínio, uma linha de argumentação, e o cara dá um jeito de encaixar que você está bonita hoje. Ou você não parece que tem a idade que tem, ou coisas desse tipo. Então, para mim, é muito difícil reagir a uma situação dessa, mas eu estou aprendendo. Então, a gente tem que aprender, sem ser violenta, porque uma primeira reação é, se eu estou me sentindo violentada, assediada, se eu retribuo na mesma moeda, eu estou também fomentando de alguma forma a violência. Então eu faço exercícios diários e aí eu fico testando estratégias porque eu não sei a resposta. Se um colega meu de trabalho, por exemplo, eu já contei isso em sala de aula, me cumprimenta, passa a mão no meu ombro, olha para os meus peitos.
e fala, nossa, você tá bonita hoje? Às vezes eu retribuo, quer me dar, eu olho para baixo, na região do ventre e falo, você também. Ué, não tô usando a mesma estratégia? Né? Então, mas é muito difícil essa desconstrução e a gente conseguir, e tem alguns contextos que a gente fica amedrontado. Esses dias um cara passou e fez um cafungão no meio da rua, né? Passa e ainda faz aqueles barulhos com a boca que as mulheres conhecem bem, né? Não sei, será que eles acham que a gente gosta daquilo, né? Bom, sei lá. E aí eu paralisei. Mas por que eu paralisei? Porque eu tenho medo mesmo de reagir a uma condição dessa e ser agredida fisicamente. Então e aí, só para contar para vocês, os meninos, o Alex e qual que é o seu nome mesmo? Eu sempre esqueço. A Bianca, são do grupo de RP, eles estão estudando o tema da turma de RP desse semestre, RP, Resolução de Problemas, que é uma disciplina. Eles escolheram a mulher do século XXI, e aí, claro, os temas que emergiram têm relação com isso. Então, eles estão investigando o papel dos homens na construção do feminismo. E quando eles se propuseram a investigar o papel dos homens, não é só o ponto negativo da construção, mas também o positivo. E tem algumas iniciativas de coletivos de homens que lutam pelas questões das mulheres. Mas não porque eles entendem as questões das mulheres, eles estão dispostos a escutar e batalhar pelas questões das mulheres. Então, eles estão investigando 2 movimentos, que é o He4She, que na verdade a USP está participando desse movimento através do USP Mulheres, né? E tem também o Laço Branco, que é um coletivo masculino que foi criado no Canadá, né, meninos? Que também, então, tem várias iniciativas que tá talvez alinhado com o que você falou, como que chama mesmo a sororidade? Sororidade. Que eu não sei se vale, mas são os homens também cuidando das mulheres. Então, se um homem vê uma mulher que tá bêbada na festa, e aí o cara tá tentando beijá-la, o colega tá forçando, o que quer beijá-la, e ela tá meio se esquivando, e ela não consegue manifestar um não tão explícito pro cara. Se passa um colega, dá um pau e fala assim, pô, cara, ela não tá afim, deixa ela em paz. É cuidar um pouco do outro também, né? Então, e aí isso tem que ser um coletivo talvez maior do que o das mulheres só. Por isso que é interessante os meninos estarem aqui. A gente está discutindo isso muito na turma, porque tem homens que estão manifestando, eu não sei mais o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Né? Eu não sei se eu estou sendo machista, porque eu cresci escutando isso. Meu pai faz isso, meu avô faz isso, meu tio faz isso, meu professor faz isso. Porque tem muito professor machista aqui na escola. E aí eles estão reproduzindo os modelos. Mas só o fato deles reconhecerem que não sabem, o que eu estou orientando é, pergunte para as meninas se é. Elas vão te contar. E vão te ensinar. Só que para isso você tem que ter autocrítica, tem que ter humildade para perguntar para a colega. Você se sente mal se eu disser isso? Né? Então, como que eu posso falar isso de uma forma mais cordial, que não seja agressiva? Porque também a gente não quer impedir que os homens falem, né? Mas como que eu faço isso? Vocês podem perguntar para as mulheres. Porque nunca, jamais um indivíduo vai conseguir falar em nome do outro. Ou seja, eu sou mulher branca. Eu não vou conseguir falar sobre as questões da mulher negra. É a mulher negra que tem que falar. E a gente tem que escutar ela. Então, os homens brigando, homens decidindo, tomando decisões por políticas pelos direitos das mulheres, não, tem que ser uma mulher lá para fazer essa discussão. Então, a gente tem que aprender a dialogar e escutar, mas isso tem que ser uma coisa de liberdade. Que o Paulo Freire nos ensina, né? Bom, eu acho que primeiro eu queria falar, assim, esse negócio que você falou de os homens, eles não sabem fazer o que falar mais, né? É engraçado que a minha irmã estava até falando esses dias que
teve uma situação e aí era assim, alguém tem que levantar. E aí levantou uma mulher e aí o cara falou, não, eu levanto. E a outra falou assim, não, se ela quer levantar, deixa ela levantar. Se ela tivesse ficado sentada, tipo, tem alguém que tem que levantar e ela ficar assim, não vou levantar, ok, mas ela levantou, ela teve essa escolha de levantar. Ele, não, mas é cavalheirismo, ele pode até ser cavalheirismo se ela não quisesse levantar, mas ela levantou, ela tem tanta possibilidade de ficar em pé quanto você. Não tem por que você levantar se ela quis levantar. E questão de empoderamento, eu acho que é isso que ela falou, de você saber como agir, de você ter empoderamento para poder falar, não, é assim, não fale assim comigo, eu sou isso, eu não sou isso que você está falando, eu posso isso, eu posso sim ficar em pé, eu posso sim escolher levantar da cadeira, eu posso escolher jogar futebol sim, se eu quiser. É engraçado até que eu estava pensando, quando você é chamada, por exemplo, fui chamada para treinar com um time de basquete masculino alguns dias da semana. E eu falei assim, eu não vou. Falei pra menina, você vai comigo? Ela falou, não, eu não vou. Eu tenho outras coisas pra fazer. Eu falei, eu não vou, só tem homem. O que tem que só tem homem? Eu vou sim. Eu sou tão boa quanto eles, por isso que eu tô no meu time, por isso que eu sei jogar, por isso que eu tô jogando. Eu vou lá, eu vou jogar com eles. E se eu for melhor, ótimo, melhor ainda. Se eu não for, ok, mas não é porque ele é homem, é porque ele joga muito mais tempo que eu, porque ele foi federado e eu jogo pela faculdade apenas. E acho que é isso, é você ter escolhas, mas não ser, porque no caso dela, por exemplo, ela se empoderou, ela foi mulher, foi feminista, lutou pelos seus direitos como mulher, como ser humano, mas ela não oprimiu ele, ela não foi opressora dele, ela não se transformou em opressora, ela saiu de oprimida para empoderada, e não para opressora. Acho que é isso, pra mim é isso. Desculpa, qual é o seu nome? Marcos. É uma pergunta, na verdade, porque eu tenho uma opinião. O treino, eu fiz natação. E o treino acontece com as mulheres e meninos iguais. Separa o tempo e não pelo sexo, pelo gênero. Ele falou que treinou no masculino e que não gostou no começo. Mas aí pode ser a maneira que foi errada ou é o treino que você acha que tem que ser separado? Não, a questão em que a gente não gostou de... Pode falar. Não, porque eu acho que a maneira do treino é igual. No momento você vai talvez ter diferenças, demandas diferentes, pela energética, mas a maneira do treino é igual, no basquete, então acho que dá para treinar junto. Eu comecei a treinar o range, está treinando o masculino e feminino junto. E tem relatos, eu acho que é melhor. Tem mais gente para treinar, no rugby também, tem gente colocando treinar junto. Aí... não, na verdade a questão por exemplo, vou explicar, justificar. Hoje eu sou atleta do cheerleading, um time nacional. Treinam homens e mulheres no mesmo time e é o mesmo treino. O que aconteceu no basquete foi, nós fomos treinar com os meninos e o treinador deles, a gente sofreu esse tipo de violência. Foi, você é burra, você não sabe correr, você não sabe dar 3 passos, olha o tamanho dessa cesta, você não consegue acertar a bola, você é burra, você é cega. Foi essa questão que a gente não quis treinar mais com eles. Mas não em questão de treinar junto, de divisão de gênero, até porque eu joguei rugby também, a gente jogava junto. Eu sou uma pessoa que eu pratiquei quase todos os esportes possíveis. Treinei canoagem na raia da USP há um tempo, e lá as mulheres treinam junto com os homens, pelo menos até o juvenil, as mulheres treinam com os homens e é o mesmo treino, a gente fazia o mesmo treino. Então não é pela falta de capacidade, mas sim pela essa desmotivação da postura do treinador perante a gente.
se acontece, então, é errado tanto ser assim com homem quanto com mulher. Isso, é. Porque se eu fosse homem e eu estivesse treinando lá e ele falasse as coisas que ele falava para os meninos e que ele falou pra gente, eu já não estava mais no time, já tinha saído. Hoje já tá time, né? Os meninos também sofrem, viu? Os meninos também são. E eu falei pra muitos deles, eu falei, não sei como vocês aguentam treinar com ele. Ele era um cara totalmente autoritário, militarista, conservador. Então, eu não sei se foi a questão da gente estar lá e ele não ter gostado, que misturou o time, mas ele foi totalmente violento, agressivo. Obrigado. Bom, a gente vai encerrar. Vocês querem concluir, professora? Você disse tudo. Não, eu só queria dizer que eu acho que a gente tem que cultivar a solidariedade em qualquer espaço, sabe? Porque eu acho que a gente está com comportamentos pouco solidários e uma das coisas que remete à solidariedade é escutar o outro. Tem algumas coisas que estão acontecendo aqui, né? Acho, inclusive, que eu falo, poxa, não é possível que nessa comunidade que é super legal, que tem lazer, que tem obstetrícia, que tem os cursos todos, a gente esteja, vivenciando isso, né? Então, eu acho que a gente tem que cultivar a solidariedade. E o poder, gente, o poder é muito... as pessoas que estão numa situação de poder, de liderança sobre o outro, domínio sobre o outro, isso, sei lá... Mas as pessoas, elas gostam de estar nessa situação. E isso, na verdade, eu acho que justifica muitas das violências que a gente vive no dia a dia. Quando a pessoa se coloca como opressora, ela tem, sei lá por quê, prazer em oprimir. Mas uma coisa que a gente tem que ter, e ela falou isso, só existe opressor se existiu oprimido. A gente não pode se deixar oprimir. E aí as estratégias para sair desse lugar, a gente tem que ir criando e compartilhando coisas, experiências para poder sair desse lugar. Mas a solidariedade, a gente está carecendo de solidariedade, de comportamentos solidários na sociedade como um todo, nas atuações profissionais, a gente está carecendo disso. Tem muita individualidade, né? A gente vai encerrar por aqui, então. A mesa, oi? Tem a exibição. Isso, vai ter... Que eu pedi para... Eu vou ter que sair, eu peço licença, mas eu tenho um compromisso na Zona Sul. A gente tem um certificado, da professora, né? Isso, E a gente vai conversando, né, gente? Vamos lá. E avisa o pessoal que tem pedagogia do ouvido na biblioteca. É fácil pegar, é fácil de obrigada. Ajuda aqui que vai ter que pegar a mesa. Pessoal, não acabou ainda, tá? Vai ter agora um trecho É meu? Obrigada. um trecho do espetáculo A Mulheres da CIA Naturais. Só aqui na frente. Eu não sei pegar essas duas, não. Espera, dá 5 minutos de Se alguém quiser café, bolacha, Acabou forte. então, dá pra deixar só essa aqui pra nós? Só falta mesmo.
Agora vai ter o trecho do espetáculo, né? A Mulheres da Cia Naturalis. Eu sempre sonhei em me casar. Não pode dar mole pra mulher, não. É o sonho de toda mulher ser feliz pra sempre. Mulher nasceu pra obedecer. O meu buquê foi de flores amarelas. Eu, por exemplo, cheguei um dia em casa, minha camiseta estava toda amassada. No dia seguinte, ele me dava flores amarelas. Eu falei, isso não vai ficar assim, não. Eu passei a mão na peixeira e falei, eu vou matar sua mãe! Mãe, por favor, não para de gritar, mãe! Nós nos conhecemos em ambiente universitário. Nós nos tornamos amigos, depois nós namoramos. A nossa primeira filha nasceu aqui em São Paulo. Já o nascimento da nossa segunda filha coincidiu com a naturalização dele como cidadão brasileiro. A partir daí tudo mudou. Eu não sabia mais com quem eu estava lidando. A menina não podia nem brincar direito. A outra não podia nem chorar. Tudo incomodava. Teve um dia que ele chegou em casa, passou a mão assim no móvel e disse: Nem pra passar pano você serve. Era muito ruim. Eu sabia que isso não era certo. Mas eu tinha visto aquele caso na TV, daquela atriz que foi morta. O marido foi inocentado, só porque ela pediu a separação. Na tarde de 30 de dezembro de 1976, a atriz Angelina Diniz foi assassinada por 4 tiros pelo marido Otto Street. Em depoimento ele disse: eu me lembro da arma nas minhas mãos, mas não lembro de ter atirado. Ele foi condenado a 2 anos, mas não cumpriu pena, com uma tese de legítima defesa da honra. No dia 29/5/1983, eu acordei com forte barulho. Na mesma hora eu pensei: o Marco me matou. Quando a polícia chegou em casa, ele disse que 4 pessoas tinham entrado naquela casa. Eu saí daquela casa já paraplégica e fiquei 4 meses no hospital. A terceira e a quarta vértebra foram lesionadas. O coração quase foi atingido. Quando eu voltei para casa, fui mantida em cárcere privado. Ele saía para trabalhar e trancava eu e as meninas em casa. Eu chamava as meninas, elas pegavam a mala lá em cima, a gente botava tudo na mala e elas escondiam a mala de novo. Mas não deu certo. Um dia ele chegou em casa e disse que ia me dar banho. Eu estava achando aquilo tudo muito estranho, porque desde o dia que ele tinha voltado para casa, ele não tinha tomado banho naquele mesmo banheiro que eu. Ele foi assim, logo me empurrando pro chuveiro aberto. Aí ele pegou na mão. As minhas vizinhas finalmente me acudiram. Elas me levaram para casa onde eu havia crescido e nascido. Mas na hora que eu cheguei lá, eu disse para as meninas: vão brincar, vão. Podem brincar na rua hoje sem medo, que a mãe vai dormir. Eu dormi por 24 horas. Um crime no nosso país
demora 20 anos para prescrever. Esse caso demorou 19 anos e 6 meses até que ele fosse condenado. No ano de 2006, o presidente Lula sancionou a Lei 11.340. E como é que eu gostaria de ser lembrada? Como uma mulher que teve perseverança. Eu sou a Lei 11.340 e o meu nome é Maria da Penha! Nós somos a Companhia Naturalis. Esse trecho do espetáculo Há Mulheres, que nós estávamos em cartaz no início desse ano, que pretendemos retornar no ano que vem. Não, esse ano, em outubro. E, por enquanto, a gente está com um projeto de levar esse espetáculo para as escolas públicas de São Paulo. Pois, durante estudos, nós estudamos 2 anos até levantar esse projeto. Estudando temas, a mulher, a violência obstétrica, entre outros assuntos. A gente abriu um financiamento coletivo, não sei se vocês conhecem o Vaquinha, o intuito de levar o espetáculo até as escolas públicas. Como a gente sabe, as escolas públicas mal têm dinheiro hoje para tirar um xerox, que dirá para comprar uma peça de teatro. Vocês podem curtir a nossa página no Face, Cia Naturalis. Se quiser mandar alguma dúvida, chamar a gente, ajudar e muito, muito, muito divulgar o nosso Vaquinha. A gente quer agradecer muito o convite por estar aqui hoje. É muito importante para a gente conseguir mostrar um pouco da nossa pesquisa, né? A peça ela dura em torno de 1 hora e 10 minutos, então esse é um pequeno trecho de várias coisas que a gente tem para falar, para mostrar, para gritar. E basicamente tudo que a gente fez é baseado em relatos, em histórias reais que nós ouvimos. Essa é a história da Maria da Penha, né, que originou a Lei Maria da Penha. Então, para a gente é muito importante ter esse espaço aberto e promovendo esse tipo de diálogo, né? Então, muito obrigada e parabéns para os organizadores. Pessoal, nós iremos encerrar por aqui. Em nome do DAEFES, eu quero agradecer a presença de todos. E é isso, boa noite.